Oi, gente, tudo bem? O objetivo Nota Mil tá com tudo e o tema de hoje é muito importante para que essa tão sonhada nota chegue para você também. Eu tenho certeza que você já escutou falar bastante sobre opinar na redação do Enem, sobre usar fatos para poder fortalecer a sua argumentação e sobre o próprio argumento em si. Mas você já parou para pensar se você realmente sabe o que são opinião, fato e argumento? Se você tem um pouco de dúvida nessas respostas, vem esclarecer todas elas com a gente. Bom, gente, primeiramente a gente precisa saber que a redação do Enem possui uma função social, ou seja, ela é uma ferramenta linguística de posicionamento do candidato e o objetivo dela nada mais é do que avaliar a criticidade desse estudante e a relevância dos posicionamentos que esse estudante tem para a realidade brasileira. Mas para tudo isso funcionar muito bem, é importante que o estudante saiba definir opinião, fato e argumento. E é isso que nós vamos fazer agora. Bom, gente, primeiramente, opinião. Opinião é o substantivo que vem do verbo opinar, significa a manifestação de um ponto de vista, representa o nosso estado de espírito e até mesmo as nossas atitudes, né, sobre alguma coisa que está sendo analisada. Nada mais é do que o nosso julgamento sobre algo. A opinião ela pode ser múltipla e se aplica a quase todas as coisas. Já o fato, de acordo com a perspectiva ontológica, é um evento ou acontecimento que realmente aconteceu. É algo cuja realidade pode ser comprovada. É um dado real da experiência, não admite opiniões justamente por ser passível de verificação e é considerado um consenso geral, por ter sido confirmado várias vezes por vários observadores independentes de competência inquestionável. Por fim, o argumento é uma prova utilizada para afirmar ou negar um acontecimento, é um meio utilizado para persuasão, geralmente serve para poder provar alguma coisa, né? Tem o objetivo de justificar um determinado objeto de debate. Nada mais é do que um enunciado, vários enunciados correlacionados com base na lógica, e a validade de um argumento, ela está justamente no modo, né? Ela depende do modo como esse argumento está organizado. Bom, agora que a gente já sabe o que são opinião, fato e argumento, é importante que você saiba que esses três elementos vão estar presentes na redação do Enem. Isso tudo porque o objetivo da redação nada mais é do que acusar claramente uma posição social acerca de um determinado assunto polêmico e factual, de modo a convencer o leitor de que o ponto de vista que está sendo defendido ali naquela redação é o ponto de vista mais relevante. Agora, antes de a gente passar para a exemplificação de cada um desses elementos, é importante a gente ressaltar algumas questões que são bastante reforçadas pelos professores de cursinho pré-vestibular e que tem tudo a ver com opinião, fato e argumento. A primeira delas é sobre a opinião. Bom, sobre a opinião, cabe a gente falar daquela regrinha básica de que o autor da redação do Enem não pode utilizar a primeira pessoa do singular. Porque por mais que o gênero dissertativo argumentativo exija um posicionamento, ele possui como uma de suas características o discurso pessoal. Ou seja, ele não admite construções como eu acho, eu acredito e o famoso na minha opinião. É claro que a sua opinião precisa ficar clara durante a sua redação, mas isso deve ser feito de uma forma impessoal e indireta, sempre respeitando os limites do gênero. Agora, sobre o fato. Bom, sobre o fato, é importante você tomar bastante cuidado com os supostos fatos antes de colocá-los na sua redação. A gente vive atualmente em um tempo de grandes fake news, então é imprescindível que as informações que você selecione para integrar a sua redação do Enem sejam informações que venham de fontes confiáveis, que possuam comprovações cabíveis e que seja fácil do leitor olhar e identificar se aquelas são informações realmente fatos ou se são apenas opiniões disseminadas em grande volume. Por fim, sobre o argumento, é importante você saber que toda a sua argumentação precisa estar obrigatoriamente de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois de tanto tempo lutando por ela, é mais do que justo que redações que desrespeitem os direitos humanos, ou seja, que defendam e disseminem o ódio, o preconceito, o machismo, a homofobia, o racismo, dentre outros, sejam zeradas e desconsideradas para fins de correção. Agora, para exemplificar um pouquinho cada um desses três elementos, a gente vai analisar uma redação que foi retirada lá da aba Educação do site da UOL e que foi escrita para a seguinte proposta: agrotóxicos ou defensivos agrícolas. 2 nomes e uma polêmica. Essa redação foi escrita em 2019, o nome do autor não é informado e ela conquistou a nota 840 de acordo com a correção da UOL. Mas antes de a gente passar para a análise da redação propriamente dita, vamos primeiro ler o parágrafo de proposta que foi colocado pelo site antes mesmo da coletânea de textos. O fato é recente, mas o debate já dura mais de 50 anos. Fato.
O governo brasileiro aprovou 262 novos tipos de pesticidas desde o começo do ano. Polêmica: o nome desses produtos químicos ou pesticidas utilizados na agricultura. Para os ambientalistas, devem ser chamados de agrotóxicos, porque, além de eliminar as pragas das lavouras, intoxicam as próprias plantas e, por conseguinte, outros animais, entre os quais os seres humanos, com consequências desconhecidas e imprevisíveis. Para seus fabricantes, inclusive os cientistas que os inventam, bem como para os agricultores, esses pesticidas devem ser chamados de defensivos agrícolas, pois servem para defender as plantações das pragas. Argumentam ainda que a produção da agricultura em larga escala, como exige o mundo atual, não seria possível sem o uso desses defensivos. Assim, com base nos textos da coletânea, desenvolva uma dissertação argumentativa explicando qual dos nomes você considera mais adequado para os pesticidas, agrotóxicos ou defensivos agrícolas. Justifique sua opção com argumentos. Bom, agora sim, vamos para a análise da redação. O parágrafo da proposta, o próprio tema e o parágrafo de introdução já deixam claro ao redor de quais fatos a construção do texto vai se organizar, que são a polêmica da nomenclatura agrotóxicos ou defensivos agrícolas e a intervenção no meio ambiente pelo uso exacerbado de agrotóxicos que se intensificou com a aprovação de 262 novos tipos de pesticidas no ano vigente. O fato é apresentado pelo estudante logo no início da redação, contudo, não tão distante da ficção, a intervenção no meio ambiente pelo uso exacerbado de agrotóxicos tem preocupado a população brasileira devido à sua alta toxicidade para a saúde humana, o que é muito importante, porque vai nortear o leitor sobre os rumos no decorrer da dissertação. Ainda na introdução, o candidato já se posiciona quanto à polêmica e deixa clara qual é a sua opinião, quando ele escreve: devido a isso, são necessárias ações não somente governamentais, mas da sociedade como um todo, com o intuito de melhorar essa situação. No segundo parágrafo, para construir a argumentação, o autor inicia definindo o que é agrotóxico, um fato utilizado como recurso de argumento. Em seguida, ele lança a mão de novos fatos que corroboram para a opinião contrária ao uso excessivo de agrotóxicos na agricultura brasileira, como a afirmação: inicialmente, a adoção de tecnologias originárias da Revolução Verde, entre elas a utilização de agrotóxicos, trouxe o aumento da produtividade e, por conseguinte, propiciou que o Brasil se tornasse um grande exportador de produtos agrícolas, mas infelizmente também um dos maiores consumidores de pesticidas no mundo, que evidencia o fator positivo do agrotóxico como sendo o gatilho inicial para o descontrole e consequências desse uso. E como mais um elemento para poder embasar o argumento, ele traz uma alternativa para a questão ao dizer que uma das causas dessa problemática é a falta de interesse na busca por uma alimentação mais saudável, encontrada na agricultura orgânica, da qual não faz uso de produtos químicos, então depende do ciclo natural das plantas. Em um movimento de argumentação ascendente, ou seja, em que o argumento de número 2 é ainda mais consistente e relevante do que o argumento de número 1, o aluno traz mais um argumento bastante impactante: a consequência dos pesticidas em excesso para os agricultores que trabalham em contato direto com essas substâncias. Para fundamentar essa argumentação e torná-la ainda mais densa, ele lança a mão de um fato comprovado por meio de dados, quando cita que dados do Programa de Vigilância da Saúde das Populações Expostas a Agrotóxicos da Universidade de Campinas apontam que 1,5 milhões de trabalhadores estão intoxicados no espaço rural, seja pela falta de fiscalização ou de uniformes adequados. E ainda com a ideia de trazer alternativas, o autor aponta os pesticidas modernos em estado de carência como mais um argumento que evidencia os prejuízos aos agricultores e aos consumidores, e, em consequência, a necessidade de repensar o uso deles, o que se expressa em: além disso, a carência de pesticidas modernos, os quais devem ser menos tóxicos e sua quantia diminuída, afeta tanto quem aplica os agrotóxicos quanto quem os consome. Para finalizar a argumentação, o estudante enfatiza com clareza sua opinião ao iniciar o parágrafo conclusivo com o posicionamento de que é indiscutível, portanto, que o uso excessivo dessas substâncias tóxicas é uma problemática no país. Subitamente, medidas são necessárias. E depois ele segue respeitando a conclusão com proposta de intervenção exigida pelo Enem. Então, para finalizar, o objetivo é que você saia desse vídeo entendendo que esses três elementos, opinião, fato e argumento, são peças fundamentais e que devem estar articuladas na sua redação do Enem, porque elas são matérias-primas de uma dissertação argumentativa que atenda ao esperado pela banca de correção. Então, é importante que a gente conheça a definição de cada um desses elementos e que também pratique a utilização de cada um deles de modo a acrescentar valor à nossa redação.
Agora, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, corre lá no nosso blog, que tem um texto super importante te esperando e tem também um desafio para você praticar um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente te espera lá no blog e te espera também no próximo vídeo aqui do Objetivo Nota 1000. Até mais!